Olá pessoal da engenharia do primeiro período, disciplina de geometria descritiva. Pessoal, hoje nós vamos fazer a última parte do nossa linha de trabalho sobre projeto, né? E a última parte que eu escolhi foi o memorial descritivo. Esse memorial descritivo era uma parte fundamental para a elaboração de um projeto, né? Quando você tem o projeto ainda a ser executado, ou seja, uma obra nova, edificação nova, é feito o memorial descritivo, juntamente com um projeto arquitetônico e os complementares, né? E aí, nesse segunda parte do semestre, né, do nosso curso, nós debruçamos sobre o projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico, nós fizemos primeiro lá a planta baixa, depois os cortes, depois as vistas, depois foi fachada, isométrico, planta de situação e de locação mesmo. E aí hoje nós vamos aprender aqui sobre o memorial descritivo, né? A prefeitura ela exige essa parte, né? É fundamental, sem ela você não consegue protocolar o projeto, e é uma coisa relativamente simples de ser feita, né? Se por acaso você for fazer um projeto sobre uma edificação já pronta, ou uma regularização, aí não vai ter memorial descritivo, só vai ter projeto arquitetônico e laudo técnico. O laudo técnico é a situação em que a casa se encontra, né? Que a edificação se encontra naquele momento. E aí você tem que fazer ali o laudo, tirar RT do laudo e colocar ali pelo menos um ano de prazo que você está atestando ali que aquela residência está apta a uso, né? Hoje nós vamos ver só os pontos do memorial descritivo. Então aqui no cabeçalho do memorial você precisa estipular, né, quem é proprietário, CPF, o endereço da obra, né, rua com número, lote, quadra, setor, o bairro, município e por último responsável técnico, que eu vou deixar meu nome mesmo, só que aí na hora de você fazer, você substitui pelo seu nome aqui, tá? Coloca aí, por exemplo, Jorge, engenheiro civil, Jorge, tal, inventa um número aí para o seu crédito. E aí a construção, né, ó, em alvenaria para fins residenciais com área total, né? Então, se fosse por acaso uma comercial, você colocaria, ou não fosse em alvenaria, fosse em steel frame, ou fosse em madeira, aí você vai estipular aqui, né? Em madeira para fins comerciais com área total. Então é aqui que você fala qual o tipo da construção. Depois o primeiro ponto é infraestrutura, né? A fundação, o aterro ali, toda a parte de início da edificação. Então, ó, o primeiro ponto é a regularização do terreno, será feito por meios manuais. Se não for, pessoal, coloca, a regularização do terreno será feito com auxílio de máquina, né, de trator, de pá, carregadeira, ou do jeito que você for limpar seu terreno, planear seu terreno para poder construir, você estipula aqui, né? Se é um terreno mais plano, ó, meios manuais mesmo, tranquilo. A escavação das fundações será feita por meios primários, sendo devidamente apiloadas o fundo, ou seja, vai cavar o buraco das sapatas, né, e vai compactar o fundo, pessoal. O fundo da sapata não pode ser um solto, né? Você vai jogar seu concreto em cima de um material fofo, só aí quando você começar a colocar peso na edificação, ela já vai ceder, né? Então, ó, sempre que você for cavar suas sapatas, você tem que assentar em cima do material firme, né? Por isso que é feito os testes de solo, né, SPT, que aí você sabe em que tipo de solo você está assentando sua fundação.
Ó, terá alicerce em alvenaria, de 1 para meia, brocas e baldrames, concreto armado. O aterro será pilado de cada 20 centímetros. Isso aqui quase ninguém faz, né? O que é feito mesmo é jogar no tanque de terra, deixa a água ligada lá um dia e assenta ali por eliminação dos espaços vazios com auxílio de água, né? Adensamento. A camada impermeabilizadora será em concreto magro. Ou seja, pessoal, no fundo das valas, você tem que jogar uma camada de concreto antes de assentar a ferragem, viu? Porque senão a ferragem fica em contato direto com o solo e ela vai ocorrer a corrosão, né? Então não pode acontecer. Então aqui está falado sobre a infraestrutura. Superestrutura, paredes, então ó, alvenaria, né? O manual industrial, bem queimados, né? Os tijolos queimados. Se não for, você fala aqui, ó, será de tábua do tipo madeira 2,5 cm de espessura, ou será de em gesso, em placa cimentícia em perfil metálico, né, steel frame, ou será em blocos monolíticos de EPS, né? Tem todos esses sistemas aí de fazer a alvenaria de fechamento, né, de vedação. As vigas superiores, pilares e velas e contras-velas, concreto armado, né? Então, ó, por exemplo, nos painéis monolíticos aqui de EPS não precisa de pilar, né? Você fecha tudo com as placas, então já eliminaria. Revestimento das paredes em 2 demãos, então o reboco, né? Depois, ó, a estrutura do telhado será em madeira, mas poderia ser em metálica também, né? Então tudo isso aqui, pessoal, todos os pontos, ó, fala em forro, PVC, mas poderia ser laje rebocado, poderia ser em gesso acartonado, né? Piso em cerâmica, mas poderia ser em porcelanato, ou porcelanato líquido, ou piso queimado, né? Tá usando de novo. O contrapiso, as esquadrias, ó, porta em madeira do tipo de abrir, janela em vidro temperado, mas poderia ser porta de vidro ou porta de alumínio, que está usando bastante também, né? Porta metálica, a janela poderia ser de vidro, mas poderia ser também de metálica, né? Tem as janelas mais antigas que é metálica, em esquadria, né? Ó, tipo basculante, mas pode ser do tipo de correr também, ó. Correr 4 folhas, 2 folhas, tudo isso, pessoal, é apresentado aqui nessa parte. Pintura, terá amassamento das paredes externas, então massa corrida, né? Lixada em 2 demãos, ó, pintura látex em 3 demãos, verniz nas esquadrias de madeira, instalações elétricas. Aqui, pessoal, geralmente não discorre muito sobre instalações, só fala que é em conformidade com as exigências técnicas, né? Tanto a instalação elétrica como a hidráulica. Também a CAERD e hidrossanitária, né? Tem a sanitária e as hidráulicas. E demais exigências, consultor responsável técnico. Então você deixa sempre isso aqui, porque vai que falta alguma coisa, né? Aí o pedreiro ou o órgão fiscalizador, a prefeitura, pode te ligar para perguntar, né? E aí você coloca seu nome, assina e data e pronto, né? Tá feito o memorial descritivo. Pessoal, então é isso. Outra coisa que eu vou falar é sobre a avaliação. A avaliação nossa está marcada para o dia 9, né? E eu acredito que não precisa ser dia 9. Então eu vou adiantar, combinar com vocês aqui, ó, para a semana que vem, dia 2, na sexta que vem. Aí a avaliação, pessoal, só vai ser um pequeno questionário, porque todo esse trabalho que vocês estão fazendo já vão contar a maioria dos pontos de avaliação, né? Então eu já vou considerar como avaliação, mas vai ter um pequeno questionário sobre os itens mesmo
que nós vimos agora no segundo, né? Sobre esses pontos, esses 7 trabalhos. É só sobre isso. Então é bem tranquilo, vai ser um questionário simplesinho. Provavelmente todo mundo vai gabaritar, né? Mas é isso, tá? Muito obrigado por assistir isso. Então você preenche esse memorial, né? E protocola lá, posta lá no portal. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Tchau.